começando, acha muitas vezes que precisa aí começar com muita coisa, né? Precisa ter uma confeitaria já montada, equipada para começar. E não, porque o nosso objetivo é trabalhar da onde? Da nossa casa. Quando você vai avançando, quando você vai crescendo, você vai ter talvez vontade de ter lá seu ateliê, ter sua confeitaria, mas o nosso objetivo principal quando a gente começa é porque a gente quer trabalhar no conforto da nossa casa. Tem gente que acha que precisa ir ter um monte de coisa, começar com um monte de material, e não é, né, gente? Bolos com buttercream a gente faz com uma batedeirinha de mão, cobertura super prática, versátil, rápida, não tem desperdício, né? E a gente consegue fazer com uma batedeira de mão, ao contrário de outras coberturas que a gente faz com batedeira planetária só. Você consegue com uma batedeirinha de mão fazer um bolo inteiro. Então, hoje a maioria das pessoas tem uma batedeirinha de mão em casa. Não é desculpa aí, né, para começar. Então, você pode começar com o que você já tem em casa. Então, sempre comece com o que você tem em casa, né? Quando a gente vai começar um negócio, principalmente se a gente tem medo do negócio não dar certo, a gente não começa investindo um monte de coisa, né? Quem vai financiar lá o nosso primeiro bolo, muitas vezes vai ser o próprio cliente, ou vai ser alguém da família ali que vai ajudar e vai comprar esse teu primeiro bolo. Não começa aí comprando um monte de material, não. Tem gente que acha que tem que começar já com um monte de coisa no cardápio, um monte de sabor, um monte de tamanho de bolo, já começar assim, né? E não é isso que vai fazer você ganhar dinheiro na confeitaria, tá? Menos é mais. Eu sempre indico comprar 2 formas de 15 centímetros, porque tem técnica pra gente assar o bolo, né? A gente não vai assar uma massa inteira numa forma que não comporta. E dependendo do tamanho de bolo, pra gente nivelar as massas, o ideal é você assar o bolo pelo menos em 2 formas, para o teu bolo não correr o risco aí de afundar, né? De ressecar no forno. Então, são várias técnicas que a gente utiliza para assar o bolo corretamente, né? Para o teu bolo não ter problemas, certo? Para você não perder ingrediente. Então, eu sempre gosto de trabalhar com 2 formas, porque olha só que legal. Com essas 2 formas, são tamanhos de bolos que você vai comer, são os tamanhos de bolos que mais saem, né? 2 tamanhos de bolo, que era o que eu mais vendia, de 15 centímetros de altura, esse bolo. E a gente consegue fazer de 10 centímetros, esse bolo de 15 centímetros tem 3 camadas de recheio, certo? Mas é claro que na montagem você que vai determinar ali o tanto de camadas que você tem. Mas no total ele dá em torno de 15 centímetros. Com essas 2 formas você consegue fazer aquele tamanho de bolo, você consegue fazer de 10 centímetros também. É legal você trabalhar com padronização também, né? Para você aí conseguir ter lucro também, né? Saber precificar o teu produto. E também a gente consegue fazer o tamanho, a altura dupla. Então, a gente só com 2 formas a gente consegue fazer 3 tamanhos de bolo. Olha que prático, né? Que econômico. Então, a gente não precisa estar investindo aí num monte de coisa no começo. Você tendo 2 tamanhos de bolo aí para começar, já é o suficiente. Então, aí aos poucos, você vai, conforme você vai tendo retorno, você vai investindo, né? Então, não precisa um monte de coisa aí para começar, né? Então, tem gente que acha que precisa ter todos os materiais já, a cozinha equipada para começar. Não precisa, né? Você começa muitas vezes já com o que você já tem em casa e a maioria dos materiais a gente já tem em casa. Sonhe alto e comece pequeno, né? Porque daí você vai conseguir alcançar o seu sonho.